No ar, o programa Escola Bíblica, e essa semana a gente falando sobre o tema O Novo Nascimento. É um tema muito conhecido, né? Muita gente já conhece, aqueles que estudam a Bíblia profundamente, mesmo aqueles que estão iniciando o estudo da Bíblia já ouviram falar sobre esse tema. Mas você percebeu que existe algo novo, né? Quando a gente fala sobre a conversão, cada pessoa tem o seu tempo. Deus trata, através do Espírito Santo, cada pessoa de uma maneira e a gente tem trabalhado isso ao longo dessa semana. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre é possível todas as pessoas, independente de como elas viveram, elas serem salvas também? Essa é uma pergunta que muita gente tem e nós vamos começar o programa Escola Bíblica de hoje falando mais uma vez sobre esse tema. Eu espero você. Após o intervalo, pela Novo Tempo, e você pode assistir também pelo Facebook, pelo YouTube. Compartilhe, eu volto com você já já. Agora sim, em definitivo, junto com você ao vivo, hoje, quinta-feira, a gente já está na reta final do mês de maio. O tempo está passando rapidamente, 2021, você acha que sim? Então, estamos estudando a Bíblia, onde com certeza o tempo passa mais rapidamente ainda. Meia hora, onde aqui na Novo Tempo você dá uma pausa aí na sua tarde, fim de noite, em grande parte dos lugares também, assistindo mais um programa de estudo da Bíblia. O programa Escola Bíblica ele não é um sermão, eu sempre falo aqui, vou reforçar algumas vezes, mas é um estudo onde muitas pessoas já conhecem os temas, mas a gente sempre procura trazer uma abordagem, um ensino novo, alguma aprendizagem, alguma lição de vida também. E para você que está entrando em contato com a gente pela primeira vez, é com muito carinho que a gente recebe a sua audiência, a sua participação também. Antes de eu fazer um convite, oferecer um material para você, 2 materiais essa semana, eu quero lembrar que você pode compartilhar a mensagem apresentada aqui de 3 maneiras. Uma delas é através do Facebook, que a gente transmite no programa ao vivo, tá? Se você está assistindo ao vivo agora, a partir das 8h30 da noite dessa quinta-feira, é ao vivo, você compartilha pelo Facebook. No YouTube também, tá bom? Você pode. E, de repente, você que já assistiu ou quer assistir os programas anteriores, ou mesmo esse programa, você pode entrar no NT Play, tá bom? Que é um aplicativo da Novo Tempo e acompanhar vários temas. Cada semana, um tema diferente. Essa semana a gente está apresentando um tema de uma temporada. A temporada que a gente começou, que é essa daqui, ó. Verdades para o Tempo do Fim. E nós estamos no na nossa terceira semana de estudo dentro dessa temporada, mas é o 4º tema desse guia de estudos aqui. Você pode pedir esse guia de estudos, sempre lembrando você que através do WhatsApp, que você confere na tela agora, ou através do telefone também. O WhatsApp é só você dizer que quer receber o Verdades para o Tempo do Fim. E o telefone, você liga para a gente, vai ter alguém que vai atender você ou retornar a ligação e você diz, claro, onde você assistiu a divulgação desse material que você quer receber também. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Essa semana, a Novo Tempo produziu um material novo e lançou essa semana. É isso mesmo, é lançamento. Você vai ser uma das primeiras pessoas a receber gratuitamente esse material também. O segundo material que eu estou oferecendo para você gratuitamente, o Sábado da Criação. Tá? Eu vou fazer o seguinte, para você ver com mais tranquilidade aqui, eu vou mostrar nessa câmera, lançamento, então entre em contato com a gente também, 12 21 27 31 21, tá? Bonita capa, né? Tem várias lições acerca do sábado bíblico aqui e muita gente vai poder aprender sobre isso. Por exemplo, a lição 7, Jesus e o sábado. Qual que é a relação de Jesus com o sábado? Deixa eu pegar um outro tema aqui também, lição 3, por que Deus criou o sábado? Por que ele criaria um dia que alguns, né, segundo alguns, é um dia de guarda? E a gente acredita sim, a gente fala sobre isso aqui também, tá? Entre em contato com a gente, daqui a pouquinho eu quero mandar alguns abraços também aqui para pessoas queridas. Hoje eu quero mandar abraços para as pessoas da terceira idade. Tem muita gente da terceira idade acompanhando e os netos estão ligando para a gente, mandando mensagem, dizendo assim, manda um abraço para minha avó, para o meu avô, para o meu pai. Daqui a pouquinho eu quero mandar um abraço para você da terceira idade que está acompanhando a gente também, tá bom? É hora de orar.
é hora de falarmos com Deus, então abrimos a Bíblia estudando o tema de hoje. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque a semana está encerrando, até aqui o Senhor conduziu a nossa vida. Claro, desafios, encontros e desencontros, o drama da pandemia e outras também lutas que temos enfrentado, mas nós nos colocamos em Tuas mãos mais uma vez para aprendermos, relembrarmos e vivenciarmos esse tema tão importante. Nos abençoe, nos use e nos dirija nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Nessa semana nós falamos sobre o novo nascimento, que é o capítulo 4 da revista Verdades para o Tempo do Fim. E nós entendemos que a mudança que a graça faz na vida é o novo nascimento. E surge uma pergunta que a gente vai encerrar esse estudo da semana. Qualquer pessoa pode mudar? Antes de vir para cá, eu estava cortando meu cabelo, baixando um pouquinho, conversando com um rapaz que não tem religião nenhuma. E eu perguntei para ele, você acha que qualquer pessoa pode mudar? A gente conversando, ele tem a visão de vida dele, a ideologia também. E ele falou uma coisa interessante. E a gente vai começar a partir daqui, né? Qualquer pessoa pode mudar? Será? Ele disse, desde que ela queira mudar. O primeiro passo para uma pessoa mudar é ela querer. A gente aprende com todas as pessoas. Você tem aprendido comigo? Eu aprendo com você. Você aprende com pessoas intelectuais que você conhece. Você aprende com pessoas simples ao seu redor, grandes lições. Existem pessoas cruéis ao longo da história. E você conhece muitas delas, né, ao seu redor ou fora. Vou citar algumas aqui, né? Por exemplo, Bin Laden, a gente pode ver aqui também Mussolini, Hitler e outros mais, Stalin. A gente vai percebendo que homens ao longo da história, essa é a visão que a história nos mostra, que homens foram cruéis. E o homem tem a capacidade de uma crueldade tremenda. É a natureza humana que a gente trabalhou durante essa semana aqui. Mas existe a possibilidade de mudança, desde que a pessoa queira. Já que a gente está falando sobre mudança, antes da gente voltar ao tema da Bíblia e mudança como um novo coração, como uma conversão, eu quero apresentar algumas palavras para você aqui, que normalmente as pessoas ficam estressadas quando passam por esse momento da vida. E quase todos nós passamos por alguns desses momentos aqui, eu vou chegar no ponto onde eu quero dizer para você. Por exemplo, problemas financeiros geram estresse. Pressão no trabalho gera estresse. Falta de tempo para o lazer também. A gente está vivendo um momento difícil, né? A gente quase não tem a possibilidade do lazer justamente por causa da pandemia, as coisas difíceis. Problemas familiares geram estresse, problemas de saúde, desejo de aprovação social. Vou pular para o último, luto, que é um dos mais fortes, né? Perder alguém. Dizem que a perda de um filho é uma das piores dores que existe, que leva ao drama pessoal. Mas eu quero voltar à penúltima palavra aqui, grandes mudanças na vida. Quando alguém muda de cidade, muda de estado, muda de trabalho, muda de status social, as grandes mudanças que acontecem na vida, elas geram estresse. Quando a gente volta a falar de mudança de coração, isso é uma mudança que gera também uma luta, requer lutar, é um desafio. É desafiador realmente ter a possibilidade de entregar o coração para Deus, se dispor, querer para que Ele mude, né? A vida espiritual também requer lutar para ser melhor, e lutar para ser melhor não é lutar para que você consiga por si próprio ser melhor, a gente já falou isso durante a semana, mas lutar para estar com Deus, porque quando a gente luta para estar com Deus, a gente consegue, então, estar na fonte correta para essa transformação, para essa mudança interior também. Mesmo o pior ser humano, ainda que ele cometa crimes gravíssimos, horrorosos, né? Ainda assim, ele não é capaz de fazer todo o mal que potencialmente habita na natureza humana. Nós somos muito piores do que a gente imagina. Mas Deus é a força agente dessa mudança, né? Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi uma vez, que estava escrita na frente de uma fachada
de uma igreja. E aí, não é mencionada o título da igreja, mas estava escrito mais ou menos assim. Aqui é uma ilustração, obviamente, né? Todos são bem-vindos. Eu penso que as igrejas, de um modo geral, elas deveriam ter como filosofia, como teologia principal, entender que todas as pessoas são bem-vindas. Que enquanto existe vida, existe possibilidade de mudança. E eu quero dar um exemplo para você ainda hoje, tá? Então não sai daí não. Eu sei que é um tema que às vezes você diz, olha, pastor, eu já fui transformado, ou estou num processo. A gente falou tanta coisa legal essa semana, né? Agora eu pergunto para você, o que seria de você? Onde você estaria, ou onde eu estaria, se não fosse Jesus na nossa vida? O que nós temos de melhor do que outras pessoas? Uma das promessas mais confortadoras da Bíblia, para aqueles que desejam mudar, ela se encontra num verso da Bíblia. A gente começa então com o primeiro texto de hoje, tá? Diz assim Ezequiel 36, verso 6. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Mesmo aquela pessoa que tem um coração duro, de pedra, ela pode ser transformada. Eu me lembro que, um tempo atrás, eu estava assistindo um programa na área de ciência, de um determinado canal, e era interessante porque uma pessoa estava sendo entrevistada, e a pessoa que entrevistava ela ali e começou a falar sobre a mudança na vida dela, de uma maneira que dava a entender que aquela pessoa que teve uma mudança, que matava outras pessoas e depois passou a amar as pessoas, ela lutou, reviu os conceitos dela e mudou o coração. Só que o que eu achei interessante é que, embora aquele rapaz que estava entrevistando esse outro que teve o coração mudado, ele deu uma ênfase dizendo que a gente consegue por nós mesmos fazer essa mudança. Quando, de repente, aquele jovem disse assim, olha, eu devo tudo isso a Deus, a Cristo Jesus, a filosofia judaico-cristã. Eu tentei tanta coisa na vida e nunca consegui chegar ao ponto de olhar para as pessoas que eu tinha vontade de matar e amar essas pessoas. Quando a gente vai na Bíblia, na filosofia bíblica, na teologia, nós vemos que existe possibilidade de mudança para todas as pessoas. 1 Coríntios 5,17 diz assim, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deixa eu perguntar para você uma coisa aqui. Muita gente que está acompanhando, né, deve estar pensando naquele filho, naquele sobrinho, naquele vizinho, que você diz assim, olha, esse aí não tem jeito mais. Esse, sinceramente, meu filho eu já tentei de tudo, voltou para as drogas, meu marido vive me traindo, e isso, aquilo. Eu poderia citar inúmeros exemplos de mudanças aqui. E no final, se der tempo, eu quero contar uma história para você também, tá bom? Isaías 18, verso 19, ou Isaías 1, versos 18 e 19, diz assim, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, vermelhos, né? Como um sangue, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Bonito a gente ver isso, né? Deus pode mudar os corações. A gente encontra diversas histórias bíblicas que mostram como é maravilhoso o poder de Deus para mudar alguém. E uma das histórias mais impactantes é a teologia e a história de Saulo de Tarso, né? A gente estudou uma temporada aqui só sobre Saulo, Paulo. Ele mudou até o nome, Deus mudou até o nome dele. Um detalhe na Bíblia, o nome está ligado ao caráter. E foi mudado o nome de Saulo para Paulo. É comum a gente ver na Bíblia uma mudança quando acontece uma transformação. E eu vou encerrar esse bloco perguntando para você sabe quem é Saulo, né? Era um perseguidor, pelo menos cúmplice do assassinato de Estevão, que era um cristão. Paulo participou do assassinato de um cristão, mas a graça mudou Paulo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai mencionar mais algumas histórias, textos da Bíblia que confirmam que existe a possibilidade de mudança para qualquer pessoa. A gente volta já.
De volta à Escola Bíblica, última parte da semana para a gente encerrar o tema tão especial. Semana que vem, já vou adiantar para você o tema. Semana que vem a gente vai começar com o tema Por que tantas religiões? Tá bom? A gente vai apresentar esse tema semana que vem. Você tem essa curiosidade? Por que existem tantas crenças religiosas, tantas denominações? Semana que vem a gente vai estudar esse tema então, tá bom? Um abraço, querido. Eu falei que ia mandar um abraço para as pessoas de mais idade hoje aqui, que acompanham a gente, né? Acompanham junto com os filhos, com os netos também. Os netos escreveram aqui, olha, quem escreveu para a gente foi o Felipe. O Felipe, ele diz o seguinte, que a avó dele de 80 anos, a senhora Nininha, que é católica desde que nasceu, acompanha todos os dias o programa Escola Bíblica aqui com 80 anos. Que Deus abençoe muito a senhora Nininha, também a Fabiane, a Hilda, e são de União dos Palmares, Alagoas. Também aqui, olha só, a Miriam Lucenas, dizendo assim, olha, eu não tenho religião nenhuma, mas todos os dias eu acompanho com o meu pai, de 98 anos, eu acho que ela não disse o nome dele aqui, né? Ah, sim, o José Ramos de Lucenas, e ela está elogiando aqui, agradecendo, porque ela não tem religião, a religião dela diz que é Deus, mas tem acompanhado o programa Escola Bíblica. Muito, muito obrigado mesmo também. A Ana Carolina, uma jovem aqui, dizendo assim, olha, manda um abraço, pastor, para minha avó Maria Eugênia, ela assiste todos os dias, é de Sete Lagoas, em Minas Gerais, e rapidinho mais alguns abraços aqui. Tem um pedido da Rayana, mais uma jovem, tá? Um abraço para o meu pai Antônio, é de Ibirataia, Bahia, não perde um programa. E por fim, o Iveson é de Santa Catarina, e está dizendo assim, pastor, manda um abraço para os meus avós. Então um abraço do Iveson, Daniel, que está assistindo a gente, um abraço para os avós, não foi mencionado o nome deles aqui, mas são os jovens, os idosos, várias faixas etárias acompanhando a gente aqui. Falando sobre novidade de vida, mudança de vida, a gente percebe algo interessante, né? Na vida de Paulo, que houve uma mudança, o próprio rei Davi, né? A gente olha para a história do rei Davi, a gente acredita que, eu penso assim, né? Muito difícil alguém que esteja assistindo a gente agora, pode ser que tenha um ou outro aí, mas cogitaria roubar a esposa de alguém, matar a pessoa e pegar essa mulher para ele, né? Esse foi Davi, e Davi que se tornou depois um homem segundo o coração de Deus. Deus perdoa, Deus transforma até o mais cruel assassino, né? Mas tem um detalhe, uma coisa que é importante a gente entender aqui, que as consequências vêm, nem sempre Deus evita as consequências dos atos, né? A gente pode ver no próprio Davi. Davi, ele teve lutas tremendas no meio da família, os filhos querendo tomar o lugar dele, matando um ao outro, a espada nunca se apartou. Quando a gente vê a história de José e seus irmãos, a escolha equivocada de Rubens, o irmão de José, o irmão mais velho de José, lá o José do Egito, ele se converteu, mas as consequências no final da vida dele foram trágicas, né? Sansão no final da vida se arrependeu, mas não impediu que ele morresse. Todos são passíveis de perdão, basta a pessoa querer. 1 Timóteo 2, verso 4, diz assim, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Deixa eu contar uma experiência para você, porque uma vez eu ouvi uma frase que eu guardo no meu coração, e a frase é a seguinte, não existe maior evidência da ação de Deus, da existência de Deus, do que a mudança na vida de uma pessoa. Meu pai já era, você sabe, alguém até perguntou aqui esses dias, várias pessoas perguntaram, e uma perguntou hoje, pastor, eu assisto a Novo Tempo, mas eu não sei de que igreja que vocês são. Tá? Muita gente sabe, né? A Novo Tempo pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Minha mãe não era adventista, meu pai nasceu num lar adventista, e quando meu pai resolveu estudar a Bíblia com a minha mãe, já no namoro ali, ele escolheu uma mulher muito cristã da igreja para estudar a Bíblia com a minha mãe. E essa mulher se dedicou estudando a Bíblia com a minha mãe. Sabe o que essa mulher foi antes de se tornar uma cristã verdadeira? Essa mulher que estudou com a minha mãe, essa mulher era uma prostituta no passado. E ela se converteu, e graças a essa mulher, minha mãe pôde aprender da Bíblia. São histórias que a gente pode contar aqui, inúmeras histórias. Semana passada nós vimos que todos devem nascer de novo.
A salvação está disponível para quem quiser. Eu tinha muita coisa para apresentar para vocês hoje aqui, mas eu quero encerrar essa semana de uma maneira diferente, contando uma história para você, tá bom? Eu decidi contar uma história e traz uma lição grandiosa para a gente. Eu estava no primeiro ano de teologia fazendo a faculdade de teologia, e nós tínhamos um estágio, uma parte do estudo prático, que a gente ia na casa das pessoas e chegava, batia na casa das pessoas e oferecia para estudar a Bíblia com as pessoas. E foi eu e um colega meu, a gente chegou em várias casas, oferecemos para estudar a Bíblia, fizemos uma pesquisa, Perguntava se a pessoa acreditava em Deus, se tinha a Bíblia em casa, várias perguntas, e a última pergunta é se a pessoa queria estudar a Bíblia. Uma casa quis estudar a Bíblia. Eu vou resumir bem a história aqui, para você entender. Na semana seguinte, nós voltamos nessa casa para estudar a Bíblia com aquela senhora que quis estudar. Só que o marido atendeu na porta e disse assim, minha esposa não está aqui, ela não vai poder atender vocês. Ele deu um jeitinho ali de dizer para a gente que ela não queria estudar e que ele não queria que ela estudasse a Bíblia. E ele disse assim, vocês vieram aqui na minha cidade só para estudar com ela? Foi a única pessoa que aceitou estudar a Bíblia com a gente aqui. Ele falou assim, então faz o seguinte, para vocês não virem à toa aqui, do outro lado da rua tem um senhor ali, que ele está acamado, está deitado na cama, porque o filho dele é um traficante, um ex-presidiário, covarde, palavras dele, e espancou o pai dele de mais de 70 anos que está na cama lá agora. Visitem aquele homem que está deitado na cama, aproveitem e entrem na casa lá. Nós atravessamos a rua e fomos entrando na casa, porque não tinha como aquele senhor abrir a porta para a gente. Só que antes da gente atravessar a rua e entrar naquela casa, eu me lembro que aquele homem que deu esse conselho para a gente ir até a casa daquele senhor, disse assim, cuidado com o filho dele, aproveita que o filho dele não está aí, porque o filho dele já matou gente, é um rapaz complicado. E nós fomos entrando na casa, e quando a gente entrou pelo corredor e fomos bater na porta da casa, sai de lá um rapaz, todo tatuado, sem camisa, forte, com os olhos vermelhos. E ele olha na nossa direção e diz assim, o que vocês estão fazendo dentro da minha casa? E aí eu fiquei assim, puxa, agora acabou. Agora já era. E daí o Espírito Santo iluminou a gente e a gente falou assim, olha, a gente quer fazer algumas perguntas aqui para você, estamos com algumas perguntas e a gente já sai. Façam e saiam. E a gente pegou aquelas perguntas que a gente fez nas casas na semana anterior. E a primeira pergunta era, você acredita em Deus? E ele disse assim, não acredito em Deus. E eu fiz uma segunda pergunta para ele, você tem alguma religião? Eu já sabia da resposta, ele não acredita em Deus, você tem alguma religião? Ele disse, não. Terceira pergunta era, você tem Bíblia em casa? Eu já imaginava a resposta, ele não tem religião, não acredita em Deus, Bíblia. E eu respondi, ele disse, não tem. E fui fazendo várias perguntas, até chegar na última pergunta. A última pergunta era, você gostaria de estudar a Bíblia? E daí eu pensei que eu fosse levar um soco, um tapa na cara. E de certa forma eu levei. Já ouviu falar de tapa com luva de pelica? Já ouviu falar disso? Aquele tapa assim que surpreende você, entre aspas, não físico, mas aquela... Quando ele respondeu para mim dizendo assim, eu quero estudar a Bíblia. E eu quero conhecer sobre Deus. E eu vou encerrar o programa de hoje dizendo para você, quem conheceu aquele rapaz que espancava o próprio pai, um idoso, matou gente, e conheceu esse rapaz depois do encontro que ele teve com Jesus, entende que Deus pode mudar qualquer pessoa. Se ela quiser, se ela abrir o coração. E essa é uma das melhores formas como Deus se revela ao ser humano hoje, transformando vidas, transformando corações. E Deus tem usado pessoas para mudar pessoas. Deus pode usar você, inclusive Deus pode usar a palavra dele para mudar você ou mudar a mim, se a necessidade é com a gente. Porque para Deus não existe impossível, não existe impossibilidade. Não existe alguém que desceu tão baixo a ponto de não ser resgatado pelo próprio Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.
Que o estudo dessa semana sobre o novo nascimento fortaleça você na sua fé, na certeza de um Deus que transforma e que enquanto existir vida, existe esperança para qualquer pessoa. Semana que vem, a gente volta então estudando por que tantas religiões. Que Deus te abençoe e a gente vai orar nesse momento, tá bom? Vamos orar. Obrigado, bom Deus, por esse tema, obrigado por essa semana. Obrigado porque o Senhor continua agindo na vida de tanta gente. E o que nós pedimos é que o Senhor haja na nossa vida também. Muita gente, assim como Nicodemos, que estudamos essa semana, o Senhor teve um encontro com ele, mudou a vida daquele homem intelectual que conhecia, mas que não te conhecia. E nós queremos te conhecer também, profundamente, a ponto do Senhor mudar a nossa mente, como estudamos também, o nosso coração. Nos aceite, nos transforme, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.